O que é o verdadeiro espírita? Aí muita gente diz, não, o verdadeiro espírita é aquele que só faz o bem, é aquele que ama o próximo. O verdadeiro espírita é aquele que, quando vê o próximo, como é que se diz? Ele tem uma grande empatia pelo próximo, não sei o quê. Pessoal, isso nada a ver com o verdadeiro espírita. Isso aí não é o verdadeiro espírita, não. O verdadeiro espírita é aquele homem, ainda no erro, que procura se modificar a cada dia. É aquele que luta para melhorar a cada momento, porque ele sabe, é consciente que ainda tem erros, que ainda é imperfeito. E é o caso da grande maioria de nós aqui presentes e daqueles que estão ausentes, que são espíritas. Esse é que é o verdadeiro espírita. Não é aquele que já pratica a caridade, não. Esse aí, aquele que já pratica a caridade, ele não pertence mais nem à terra. Ele já é de um mundo mais feliz. Porque se a prática da caridade é a chave pela qual o homem deixa mundos de sofrimento, que nem a terra, então por que esse espírito o que é que ele está fazendo ainda aqui? Se ele já pratica a caridade? Não, ele saiu daqui já. Quem está aqui é quem precisa evoluir, que somos nós, que somos os verdadeiros espíritos. Então, pessoal, a gente tem que desmistificar muita coisa que vem nessa religião espírita, uma religião que foi criada por espíritos que vieram da igreja, espíritos que viveram muito tempo em existências anteriores, com aquelas ideias cristãs, né? Que hoje disseram, por exemplo, que o Brasil é o coração do mundo, que o Brasil é a pátria do Evangelho. Por que o Brasil tem esse privilégio? Vamos tirar isso da cabeça, pessoal. Por que Deus ia dar ao Brasil essa condição de coração do mundo e pátria do Evangelho? Isso é uma informação que não foi averiguada. Precisava esse Espírito vir explicar o motivo por quê. Porque Deus criou o Brasil com essa finalidade. É preciso que venha. Isso não é doutrina espírita, isso aí não é, pessoal. Isso é uma informação que precisa ter análise. Então, vamos tirar da nossa mente, vamos tirar da nossa cabeça essas ideias fantasiosas que dizem, né, que a finalidade do Brasil, né, desse negócio de endeusar médiuns gurus, palestrantes gurus. Aquilo que o palestrante fulano de tal fala é a mensagem do mundo espiritual. Não tem nada a ver, pessoal. Numa reunião mediúnica ou num fenômeno mediúnico, onde um médium recebe cartas, onde um médium recebe a comunicação de um espírito ali ele não está recebendo, ali ele não está tendo acesso, como muita gente andou falando aí, ele está tendo acesso ao mundo espiritual. Não está. É apenas um espírito desencarnado se comunicando através dele. Ele não está tendo acesso ao mundo espiritual coisa nenhuma. Ele está se comunicando com o espírito. E de forma mais ou menos correta ou não. Mais ou menos, porque nem sempre a comunicação é perfeita. Tem a parte do médium, tem a parte da própria influência do médium. Então, meus irmãos, vamos aprender. E nessas aulas que a gente faz aqui, nós vamos aprender uma doutrina espírita isenta de misticismo. Se Deus quiser, vamos aprender uma doutrina espírita que Kardec desejava que fosse aprendida por todos. Entendeu, pessoal? Alguém levantou a mão, acho que foi teve um irmão, Valentim. Vamos lá, Valentim, o que é que você queria dizer? Eu vou abrir espaço agora para vocês fazerem perguntas. Uns 10 a 15 minutos. Porque são duas perguntas, na verdade. Diga, meu irmão. A evolução do espírito na erraticidade ficou claríssimo, já sabíamos. Na Terra também uma experiência que ele precisa também já sabíamos. Agora, o que eu pergunto na verdade eu estou perguntando de novo, por que então que os espíritos
não chegam a nascer, são abortados no 4º mês ou até no 8º mês, prestes a nascer. Esses espíritos vêm para quê? Só para ser abortado? Meu irmão, essa é a primeira pergunta. Certo. A segunda pergunta deixa eu ver aqui agora, me baralhei na segunda pergunta. Deixa eu ver. Sim, segunda pergunta você estava falando da idiotia, né, do cretinismo. Esses espíritos, quando desencarnam e chegam na erraticidade do mundo espiritual, é real que eles se tornam sãos ou eles continuam dementes? Ótima pergunta. 2 perguntas maravilhosas. Primeira pergunta. Qual o porquê que muitos espíritos desencarnam logo após o seu nascimento, né? E muitas vezes são natimortos, né? Já nascem mortos. Muito bem. É a mesma coisa do espírito que nasce na condição de cretino ou de idiota. A causa é a mesma. São resgates, meu irmão Valentim. São resgates. E nós sabemos que nesse resgate não está envolvido, não está somente aquele espírito, ele não está só naquele resgate. Está envolvido a toda aquela família, né? Aquele pai que espera um filho, aquela mãe que espera um filho, 9 meses criando o seu quartinho, né? Comprando as suas roupinhas e tudo, aguardando com amor, com carinho, e ele não vinga. Muitas vezes aquilo é para mães que praticaram abortos em vidas anteriores. Aquele próprio espírito foi um abortista do passado e agora ele está resgatando o que ele fez aos outros. Ele mesmo pede esta prova para que aquela vida tão esperada que ele deseja ter não vingue, né? Seja frustrada, para que aquela vida seja frustrada no próprio nascedouro. Então isso é um resgate, meu irmão Valentim, que tanto serve para ele quanto para a família. E a outra pergunta foi sobre se o espírito que é cretino ou tem qualquer doença mental, sobretudo, quando desencarna, ele fica... Certo. Já foi falado aqui, eu já falei aqui e já fundamentei essa questão. O espírito que possui um problema de desequilíbrio psíquico, aquele desequilíbrio ele é em função do seu cérebro, é um defeito cerebral, é um defeito na máquina de pensar daquele corpo com o qual no qual ele nasce, né? Foi preparado para ele, para que ele sofra as consequências, resgate uma vida desregrada, né? Como o próprio Kardec, conversando com o espírito de um cara que foi doente mental, Kardec perguntou a ele por que ele teve aquela existência. Aí ele disse: foi porque eu abusei muito, na minha última existência, eu abusei muito do meu raciocínio, eu fiz muitas coisas erradas. Ele usava o pensamento, o seu raciocínio, a sua inteligência para a prática do mal. E aí ele resgatou daquela forma. Ele disse que tinha um pé na vida física e o outro na vida espiritual. Por quê? Porque ele não conseguia nem saber quem era o pai dele, quem era a mãe. Entendeu, pessoal? Ou seja, ao desencarnar, ele recupera a sua consciência. Sim. Ele sai da demência. Ele sai de boa. Vou contar aqui. Isso se aplica também a todas as enfermidades físicas. Física, qualquer coisa. Enfermidade física. Agora, é diferente dos vícios. O vício não é do corpo. Embora o vício faça com que o corpo adquira uma dependência, porque se você deixar de usar aquele vício, o corpo vai sentir as consequências, mas o vício não é do corpo, o vício é do espírito. E é por isso que quando o espírito chega do outro lado da vida, ele ainda está apegado àquela condição ainda. Ele sente falta do seu vício, né? Ele vai atrás de pessoas que usam vício, que usam drogas, que usam bebida, né? Para satisfazer aquela aparente necessidade, porque ele não tem mais, aliás, ele tem a necessidade ainda, é o que ele sente, porque ele está muito ainda apegado àquela vida que ele levou. Mas isso é uma ilusão que ele toma por realidade, né? Ele pensa que no contato com
aquela pessoa que está bebendo, ele vai também satisfazer as suas necessidades, mas não vai. Eu outro dia um espírito se comunicando comigo, há pouco tempo no Lado de Clara, ele disse que ele acompanhava aquele que bebe e tal, porque ele precisava daquilo. Eu digo, não, meu irmão, isso é uma ilusão sua, você não precisa mais disso, porque isso não lhe atinge mais, atinge, você está por fora. Quando ele usa a droga ou a bebida, eu respiro aquilo me faz bem. Eu digo, isso é ilusão sua, você não tem mais corpo, você não tem mais cérebro, meu irmão, você não possui mais órgãos. Pode tocar na sua cabeça, sua mão vai passar. Se ele tentar pegar, a mão dele passa. Por quê? Isso o espírito morreu, ele não experimentou essa nova realidade ainda. E o dialogador precisa mostrar para aquele espírito a nova realidade dele. Embora ele não aceite naquele momento, mas ele vai pensar naquilo que eu falei. Ele pode não aceitar agora, mas mais adiante, e com a assistência dos bons espíritos, em seguida ele vai compreender aquilo. Mas é preciso que a gente diga. Portanto, no diálogo com o espírito ignorante da sua nova situação corporal, né? Você não pode dizer a ele, meu irmão, eu vou lhe dar aqui um remédio, tome aqui essa água, tome não sei o que você vai melhorar. Isso é uma ilusão que você está ajudando ele a continuar com ela. Você diz para ele, não, meu irmão, você não tem mais corpo, você não precisa disso. Não, eu não digo porque pode ser que ele morra de novo. O espírito morre de novo? Não existe. Entendeu, pessoal? Tem direito a só mais uma pergunta? Pode fazer, Valentim. Vamos lá. Hernani, aguarda só um instantinho. Os espíritos que estão aqui nas nossas mediúnicas, etc., né? A gente poderia ter um percentual um chute de percentual, a gente não vai ter absoluto número, de espíritos que se ficam presos a crosta terrestre, aonde viveram e que não querem sair daqui, em comparação àqueles que, na verdade, se desprendem daqui e vão para a erraticidade numa outra esfera, vamos dizer assim. Então, existe uma proporção estimada no estudo de Kardec daqueles que ficam por aqui em nossa volta? Não, mas a gente pode avaliar, Valentim. Como é que eu posso avaliar isso? Pela vida que nós levamos, né? Por exemplo, os espíritos dizem que poucas criaturas na Terra estão preparados para a morte. Aí uma vez eu falei isso numa palestra e vieram me perguntar, Joãozinho, como é que a pessoa se prepara para a morte? Como é que eu posso estar preparado para a morte? Sendo responsável por aquilo que você faz na vida, sendo responsável por seus atos, sendo cumpridor das suas tarefas. E você vai além, porque esse não é o homem de bem. Essa é uma obrigação nossa, ser responsáveis, né? Ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom cidadão, ser um bom marido. Isso aí é uma obrigação nossa. Agora, quando você vai além, você se torna um homem de bem. Está lá no Evangelho. Então, o homem de bem é esse daí, que está preparado para a morte. Mas qual é a proporção? Às vezes a gente acha que uma pessoa é uma maravilha de pessoa, mas quem vê cara não vê coração. Nós não sabemos o que existe no fundo daquele jarro, aquele germezinho, né? Por isso que quando perguntaram ao Erasto, meu irmão, existem médium puro? Não, perguntaram a ele, qual é o melhor médium? Aí ele disse, o melhor médium é aquele que menos é enganado pelos espíritos. O Erasto disse, querendo dizer que todo médium é enganado. Ele não disse que existia médium que não fosse enganado. Ele disse assim, para haver um médium que nunca fosse enganado, precisava ser um médium puro, né? Uma pessoa pura.
Jamais ele... Porque o espírito puro, ele está isento de qualquer influência da matéria. Nenhuma influência a matéria exerce sobre o espírito puro. Nenhuma influência. Mas o médium aqui na Terra, não existe médium bom. O melhor é aquele que é menos enganado. E o Chico foi diversas vezes enganado. Ele mesmo disse, confessou isso. Não é isso? E o Chico se deixou levar muito pelo lado da influência desses espíritos igrejeiros, né? Que é tema que nós iremos falar em outras oportunidades. Entendeu, meu irmão? Vamos lá, Hernani. O Hernani levantou a mão aí. Obrigado. Boa noite a todos. Boas perguntas do Valentim. Gostei. Aproveitando um gancho aí do Valentim, fazer uma pergunta aqui. Existe aquele espírito que ele reencarna aqui na Terra, certo? Que ele não tenha nenhuma, por exemplo, não existe dívida, não existe resgate, nem prova, nem expiação. Com a família, por exemplo, ele vem sem ter sem os pais terem uma dívida com aquele espírito. Existe a possibilidade? Existe, meu irmão. Agora, aí isso é no caso de um espírito missionário, viu? Um espírito missionário que vem com a função até obscura, quer dizer, não é do conhecimento dos outros, das pessoas, mas ele vem naquela missão de dar um bom exemplo junto àquela família, resgatar aqueles irmãos daquela família, né? Então, ele vem nessa missão. Não viu aquele espírito Marcel, o garoto do número 8, se eu não me engano, está lá no livro na obra Céu e Inferno. Era um garoto que ele tinha uma doença, ainda ele jovem ainda, parece que ele possuía 8 anos só de idade, e ele sofria dores horríveis. E lá no hospital ele pedia ao médico que lhe desse algo para que ele pudesse dormir, mas não era para aliviar o seu sofrimento, não. Era apenas para ele diminuir. Os outros pacientes ficavam incomodados com o gemido de dor que ele sentia. Claro que a dor era tão forte que ele não conseguia ficar calado, ele gemia de dor. Mas ele pedia que o médico desse um remédio a ele, só para ele não gemer, para não perturbar os outros. E não era por ele que ele pedia. Aí Kardec conversa com esse espírito, pergunta a ele por que ele nasceu dessa forma, ele tão jovem com essa doença. Aí ele explicou, porque eu tinha por missão demonstrar para as pessoas daquela localidade que até uma criança pode sofrer de forma resignada, sofrer sem reclamar contra Deus. E essa era a missão dele. Veja que bacana. Tanto para a família, quanto para aquelas pessoas que o conheceram. Entendeu, Hernani? Entendi, obrigado. Então são casos excepcionais. Não é o normal, o comum. O comum, para espíritos que nascem em mundos de matéria atrasados, que nem o nosso, é o resgate, é a expiação e é a prova, né? Meu irmão Silva, pode falar. Joãozinho? Oba. Eu queria entender, Joãozinho, a questão do anjo. Porque já foi falado que o anjo ele foi criado antes do espírito do homem, né? A igreja que falou isso, né? Isso. Então, Joãozinho, afinal de contas, o anjo, ele tem uma hierarquia diferente, elevada além do espírito que encarna, o que vem e volta, o que se aperfeiçoa, o que estuda, o que procura se elevar, ou ele foi criado para um fim definitivo, né? Porque ele não encarna, né, João? O anjo ele não encarna mais, né? Então ele tem uma qualificação diferenciada relativo ao outro espírito. Seu Silva, o estudo de hoje, ele serviu exatamente para refutar essa ideia de anjo da igreja. Ou seja,
Não existe esses anjos, seu Silvio, viu? Esses anjos não foram criados. Isso é uma história da igreja. Entendeu? Ok. Porque aí Deus seria injusto, entendeu, seu Silvio? Deus teria agido com parcialidade, criando seres já puros. Então não existe. O que existe, os espíritos puros que existem, foram espíritos que tiveram a vida igual a todos nós. Começaram lá de baixo até chegar na condição de espíritos puros. Tá certo, seu Silvio? Então, essa criação de anjo não tem lógica. Isso é um dogma da igreja que não tem o menor fundamento, viu? Valeu. Diga, Maria. João, é a Natália, eu tô aqui no da minha mãe. Pensei que era... Só tirar uma dúvida dela. Diga, minha irmã. É porque ela quer saber dos anjos decaídos, né, que a igreja fala. Aí se tem como você explicar para ela. Tenho sim. Minha irmã, os anjos decaídos é uma figura, é uma simbologia. Na verdade, não houve anjos, né? Anjos decaídos. Essa história de anjo decaído, isso é uma história inclusive muito infantil, né? Que eram espíritos bons, boníssimos, né? Eram anjos que cometeram pecados e aí foram castigados e aí vieram para mundos inferiores, né? Ou foram para o inferno, né? Inclusive, isso é que a igreja diz, foram para o inferno. Então isso não tem lógica. Por quê? Quando o espírito, minha irmã, vai evoluindo, nós aqui, por exemplo, nós somos espíritos da terceira ordem. Há uma escala espírita. Espírito da terceira ordem é aquele que ainda sente inveja, raiva, mágoa, né? Tem mágoa, tem ciúme, faz fofoca. Então, espíritos que nem nós, que possuímos esses defeitos, somos espíritos ainda imperfeitos. Espíritos imperfeitos. Quando a gente evoluir mais um pouco, né, aqui na Terra ou em outros mundos, que a gente deixar de ter esses defeitos, quando a gente aumentar a nossa evolução moral, quando a gente deixar de possuir essas chagas morais, nós vamos passar para a segunda ordem. Essa segunda ordem é a ordem dos bons espíritos. São aqueles espíritos que aprendem a amar o seu próximo, sem precisar ninguém mandar. Faz parte deles, a sua natureza é o amor. Entende? É a sabedoria, é a superioridade. Então, esses aí ainda não são anjos. Esses aí são os espíritos superiores, espíritos bons, da segunda ordem. Quando ele se eleva mais ainda, quando ele adquire todo o conhecimento que o universo pode lhe dar, que os mundos podem lhe dar, ele se torna o quê? Espírito puro. E nós temos aqui na nossa terra, nós tivemos o exemplo de um único espírito puro que andou aqui, que encarnou aqui. Ele não reencarnou porque ele não precisava mais reencarnar, porque ele não tinha nada mais para evoluir. Mas ele encarnou na missão do Cristo. Não? Então o Cristo Jesus, o Nazareno, ele é um espírito puro que encarnou nessa missão que ele veio. Portanto, não existe anjo decaído. O Espiritismo fala de espíritos que habitavam um mundo semelhante ao nosso, que ia passar por uma evolução como o nosso está passando, por uma mudança moral. Espíritos grandemente criminosos que não queriam evoluir e nem queriam deixar ninguém evoluir, ninguém queria deixar ninguém em paz. O que é que eles fizeram? Continuaram cometendo seus crimes. Aí chegou um ponto que tiveram que sair desse planeta deles e vir para a Terra. Chama-se os exilados de Capela. E aí eles perderam o paraíso. O paraíso deles era aquele. Aí hoje dizem que todos já retornaram para esse mundo chamado é lá na constelação do Cocheiro, né? Esse planeta chamado Capela. Tem um livro até que fala os exilados de Capela, né? Então, isso aí é uma história que nós não podemos comprovar.
né? Agora, possui lógica? Tem lógica, porque eram espíritos que precisaram vir a um mundo de sofrimento, trazendo a sua evolução para esse mundo, e vieram sofrer as consequências dos seus males que eles cometiam. Então, esses aí que são os anjos decaídos, segundo algumas obras. Mas, segundo a igreja, os anjos decaídos são aqueles que comeram a maçã, são aqueles que estavam no jardim do Éden e não queriam praticar o bem. Aí foram castigados. Então, o que eu quero dizer para a senhora é o seguinte: espírito puro não comete erro. Espírito da segunda ordem, bons espíritos, não cometem mais erros. Que nem o nosso anjo de guarda. Nosso anjo de guarda não comete erro. Nosso anjo de guarda não falha na sua missão. Senão Deus não daria essa missão para ele, tá entendendo? São espíritos que nos amam e que se dedicam a gente. Se afastam da gente quando a gente não quer nada com o andor, como se diz, né? Quando a gente entorta o pescoço que não quer atender aquela voz da consciência, porque os espíritos bons falam a nossa consciência. Eles não se apresentam a nós fisicamente, mas eles falam na nossa consciência. Então, quando você tem a consciência desperta do que é o certo e do que é o errado, mas quer fazer o errado, ele se afasta um pouquinho da gente. Mas a qualquer momento que você precisar, eles estão próximos de nós. Entendeu? Esse é o anjo da guarda. Entendeu, meu irmão? Então esse anjo decaído nunca existiu. Não existe, isso é história da igreja. Obrigada, seu João. De nada, meu irmão. Diz assim. Então, Joãozinho, o nosso anjo da guarda é um espírito puro. Não, é um espírito da segunda ordem. O anjo da guarda, ele é sempre de uma ordem superior àquela do seu pupilo. No caso da gente, nós somos espíritos da segunda ordem, da terceira ordem. Nós somos da terceira ordem, somos espíritos ainda sofredores, imperfeitos. Quem é o espírito que é imediatamente superior a nós? É o espírito bom, da segunda ordem. Agora, um espírito da segunda ordem, quando ele encarna no mundo com uma missão, quem é o espírito anjo de guarda dele? É um espírito puro, que é de uma ordem imediatamente superior a dele. Entendeu, pessoal? Por isso, Alcindo, que ele não comete erros. Por isso que a missão dele é cumprida. Porque ele tem a assistência de um espírito puro. Entendeu? Agora, qual é o espírito que não tem mais anjo de guarda porque não precisa? É o espírito puro. No caso era Jesus. Qual era o espírito anjo de guarda de Jesus? Não precisava. Jesus já era espírito puro. Ele dominava todas as leis da natureza. Ele conhecia a lei dos fluidos. Ele podia ver pessoas à distância. Ele controlava o vento. Ele controlava as águas. Ele controlava tudo. Então Jesus não precisava ter anjo de guarda. Por isso que dizem que Jesus era o médium de Deus, né? Tem essa história? Jesus era o médium de Deus. Por que falam isso? Porque ele se comunicava diretamente com Deus. É nesse sentido. Por quê? Porque só quem pode ver e compreender a Deus são os espíritos puros. Nenhum outro espírito pode. Entendeu, pessoal? Vamos lá, Hernani. O Hernani está doido para falar, não sei se ele... Continuo ainda. Vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando a Dona Maria. Quando a gente diz assim, só para eu entender mais ou menos, o anjo decaído, não é isso? Certo. Aí, vamos supor que a pessoa que você desencarne e reencarne, certo? Nós não podemos retroceder, nós vamos para frente. Mas aí eu reencarno aqui na Terra e eu não bebo hoje, não bebo nem fumo, mas eu reencarno e na próxima reencarnação eu começo a beber e a fumar. Seria um tipo de situação dessa de você não faz, mas você dá um deslize e na outra reencarnação você bebe e fuma. Como é que fica essa situação? É possível ou não? É possível, sim. Só que isso daí não é retrocesso do espírito, né? O espírito ele não retrocede na sua evolução, mas ele pode estacionar. Então,
Se eu cometo erros ainda na minha vida, esses erros são em função de que eu ainda estou estacionário naquela minha evolução. Eu ainda sou um espírito que não decidi me melhorar naquele ponto, naquele aspecto. Entendeu? Então, eu não bebia, mas aí eu voltei numa nova encarnação e eu passei a beber. É uma escolha minha. Isso significa que eu não evoluí efetivamente naquela questão da bebida. Não evoluí, né? Se bem que, na verdade, dificilmente isso pode ocorrer, Nani. Isso é uma hipótese que você abordou aí. Mas se isso ocorrer, quer dizer o quê? Que eu não atingi evolução ainda suficiente para ter deixado de beber. Eu estacionei naquela condição lá. Por exemplo, muita gente, certa feita nós estávamos estudando essa questão de que o espírito não retrograda, ele no máximo ele pode estacionar. Aí uma pessoa perguntou assim para mim, inclusive era o presidente da casa espírita. Ele chegou para mim e disse assim: João Filho, você está dizendo que o espírito não pode regredir? Eu disse sim. Não é eu que estou dizendo, são os espíritos que estão dizendo a Kardec. Está aqui na questão tal do livro dos espíritos, mostrei para ele. Ele disse assim: mas e o Hitler? O Hitler não regrediu, não? De forma alguma. Mas ele não matou milhões de pessoas? Matou porque foi uma escolha dele. Aí foi o livre-arbítrio dele. Se ele fez isso, meu irmão, é porque ele já tinha isso no seu coração. Ele já tinha essa vontade de fazer isso. Só não tinha havido a oportunidade. Aí ele fez. Né? Através de que os fins justificam o meio. Aliás, os meios não justificam os fins. Né? Nem os fins justificam o meio. Então, ele usou... ele cometeu aqueles crimes pensando em questões políticas, tal, mas não justifica. Significa o quê? Que ele era um espírito belicoso ainda, um espírito muito atrasado, um espírito selvagem, que para ele matar não significava nada. A vontade de matar dele era superior a qualquer outra coisa. Então ele não regrediu. O que é que ele pode ter feito? Ele pode ter adquirido maiores débitos. Aí é outra história. Quando eu adquiro maiores débitos, significa que eu desviei o caminho reto, só isso. Eu estou percorrendo um caminho que eu vou ter que andar mais, arrodear mais para poder voltar para o caminho reto. Vou sofrer mais, ou seja, ele optou para sofrer mais. Mas não quer dizer que ele regrediu, que ele se tornou idiota, não, de forma alguma. Ele continua inteligente do jeito que ele era. Ele continua com a sua moral, aquela que ele tinha atingido. Mas ele não regride nem na inteligência, nem na moral. Mas ele adquire mais débitos por escolha própria. Esse espírito regrediu? Não regrediu. Ele continua estacionário, é apenas isso. Deu para entender, Nani? Deu sim, obrigado, hein? É isso aí, pessoal. Então vamos pedir para encerrar, né, pessoal? Que já passamos meia hora aqui do tempo certo, né? Passamos meia hora. E hoje a reunião está uma maravilha, né? O debate aqui, a live está ótima. Estou sentindo aqui as vibrações tão maravilhosas. Os espíritos nos inspirando a todos. Tá uma bênção, né? Como se diz. Vamos pedir a quem? Vamos pedir o Alcindo hoje para indicar uma pessoa que vai fazer a prece, né, Alcindo? Vamos pedir a dona Sulamita, que ela é ótima. Ah, ela está aqui? Eu nem percebi. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, dona Sulamita. Eu acho que ela já saiu. Não, ela está aí ainda. Não, saiu não, ela está aqui ainda. Vamos agradecer, né? Oh, coisa boa. Por essa aula tão profunda. Esse banquete de águas vivas que penetra dentro do nosso eu, dentro do nosso altar, que é o nosso coração, o altar de Deus. Senhor Pai de misericórdia, te rogamos misericórdia para todos nós do grupo, para os nossos lares, nossos filhos, amigos, vizinhos,
sempre agradecer por tudo, por ter conhecido essa doutrina bendita, que é a doutrina do Espírito, que nos faz ter entendimento e clareza da verdade. Uma doutrina que toca dentro de nós, que nos faz ver nosso irmão à semelhança de Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoa melhor, a sermos verdadeiro cristão. Que os nossos guias espirituais nos ajudem, que possamos comungar com Ele seus pensamentos e colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos rogar ao nosso Pai, que nos fez espíritos imortais, que nos abençoe, que nos abençoa, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, dona Sônia. Muito obrigado. Assim seja. Assim seja. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.